Hoje, o Senhor quer te lembrar de algumas coisas que talvez você tenha esquecido. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e agora estamos começando mais um Minuto com Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes o que falta em nós é confiança plena no Senhor, pois tentamos fazer algumas coisas da nossa maneira e acabamos complicando tudo ainda mais, sendo que basta confiar em Deus e ter a certeza de que as coisas vão acontecer da melhor forma para o nosso bem. Se a partir de hoje você vai viver uma vida de confiança em Deus, uma vida de fé, escreva aqui nos comentários: eu confiarei. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração também. Nós vamos orar no final dessa mensagem por todos os pedidos. Eu peço que você dê o seu like nesse vídeo, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Desde já você pode contar com a minha oração. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações para você receber todos os dias os nossos vídeos, que são postados 2 vezes por dia, às 5 da manhã e às 18 horas. Se você quiser apoiar esse projeto de alguma maneira, seja membro do canal. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Na jornada da vida, somos frequentemente confrontados com desafios, incertezas e obstáculos que podem muitas vezes abalar a nossa confiança. Nesses momentos, a palavra de Deus nos lembra da importância de depositarmos a nossa confiança no Senhor. Ele nos convida a entregar o nosso coração e os nossos caminhos a Ele, em total dependência, renunciando à nossa própria compreensão, que é limitada. Ao confiar em Deus de todo o coração, abrimos mão do controle e reconhecemos que Ele é soberano sobre todas as coisas. Em vez de confiar apenas em nossa própria sabedoria, no nosso conhecimento limitado, nós somos chamados a buscar a direção e a orientação divinas em todas as áreas da nossa vida. Quando reconhecemos o Senhor em nossos caminhos, estamos convidando-o a entrar em cada aspecto da nossa jornada. Ele promete endireitar nossas veredas, guiar-nos por caminhos de retidão e nos conduzir em direção à sua vontade perfeita. Isso requer uma entrega constante, uma disposição para ouvir a sua voz e uma confiança inabalável em seu cuidado e provisão. Mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras, nós não estamos sozinhos. Podemos encontrar conforto, esperança e segurança no amor e na fidelidade de Deus. Quando depositarmos nossa confiança nele, somos fortalecidos e capacitados a enfrentar as adversidades com coragem, perseverança e paz. Que possamos sempre nos lembrar desse chamado divino para confiar no Senhor e buscar a Ele em todo o tempo, desfrutando das promessas de que Ele vai endireitar o nosso caminho. Que essa confiança profunda e essa fé firme nos inspire a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, experimentando a plenitude do seu amor e da sua graça em cada passo que dermos. É importante reconhecer que a nossa própria compreensão pode ser limitada, mas Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Ao confiar nele, estamos declarando que acreditamos em seu amor, em sua fidelidade e na sua capacidade de guiar os nossos passos. Podemos nos alegrar,
sabendo que Ele está no controle e que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Confiar em Deus não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas significa que teremos a força e a paz necessárias para atravessá-las. É um convite para buscarmos o Senhor em todos os momentos e em todas as decisões, permitindo que Ele ilumine o nosso caminho e nos guie para a sua vontade. Que essa mensagem ecoe em nossos corações, fortalecendo a nossa fé e nos lembrando de que não estamos sozinhos nessa jornada. Que possamos confiar de todo o nosso coração no Senhor, depositando nele nossas preocupações, nossos medos e anseios. Que a nossa confiança em Deus nos inspire a viver com coragem, com gratidão e esperança, sabendo que Ele endireitará as nossas veredas e nos conduzirá para o melhor destino. Nesse dia, meu querido, minha querida, eu encorajo você a refletir sobre o que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração e a colocar isso em prática. Entregue-se ao cuidado amoroso do Senhor e confie nele plenamente. Que a confiança em Deus seja a âncora que sustenta a sua vida, trazendo paz, alegria e esperança, independentemente das circunstâncias ao seu redor. Eu quero orar por você. Se você não escreveu ainda nos comentários, escreva: eu confiarei. Ou então apenas declare isso aí aonde você estiver. Vamos falar com Deus. Senhor, obrigado pela Tua palavra e pelo Teu amor. Somos gratos a Ti, porque mais uma vez as Tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas e nos permitiram recomeçar. Que o Senhor traga à nossa mente todo o pecado que temos cometido contra Ti e contra o nosso próximo, e que em nosso coração possa nascer o verdadeiro arrependimento. Te pedimos perdão por todas as vezes que pecamos com nossas ações, nossas palavras e até com nossos pensamentos. Nos ensina a confiar plenamente em Ti. Sabemos que os nossos recursos, a nossa sabedoria, a nossa compreensão, todas essas coisas são limitados, mas a Tua sabedoria é eterna. Ensina-nos a reconhecer-Te em todos os nossos caminhos e a depender completamente de Ti. Sabemos que, quando confiamos em Ti, o Senhor endireita nossas veredas e nos conduz para a Tua vontade perfeita. Derrama a Tua graça sobre nós, Pai, para que possamos entregar nossas preocupações, nossos medos, nossa tristeza, nossa angústia em Tuas mãos amorosas. Ajuda-nos a viver uma vida de confiança, sabendo que Tu és o nosso refúgio seguro em meio às adversidades. Capacita-nos a buscar-Te em cada momento e em cada decisão, confiando em Tua orientação e em Tua direção. Senhor, nós Te pedimos que a nossa fé seja fortalecida, para que possamos continuar com coragem, com gratidão e com esperança. Que a Tua presença seja a luz que ilumina o nosso caminho e a força que nos impulsiona a prosseguir, mesmo quando as circunstâncias parecerem desafiadoras. Nós Te agradecemos pela Tua fidelidade e pelo Teu amor incondicional. Pai, eu quero apresentar diante de Ti cada pedido de oração que foi feito aqui nesses comentários. Todas as petições que foram escritas aqui por essas pessoas que me ouvem. E aqueles que escreveram: eu confiarei. Que o Senhor renove o espírito dessa pessoa. Que o Senhor fortaleça a fé dela. Que o Senhor alcance essa família com o Teu poder, o Teu amor e a Tua misericórdia. Opera uma mudança completa na vida dessa pessoa, segundo a Tua vontade.
É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Receba pela fé essa palavra. Confie de todo o seu coração. Não queira se apoiar na sua própria sabedoria. Talvez você seja o tipo de pessoa centralizadora, que quer que todos os problemas caiam em você como se você fosse um para-raio. E hoje você se encontra sobrecarregado, sobrecarregada. Confie no Senhor e não se apoie em você mesmo. Reconheça Ele em todos os seus caminhos. Entregue suas preocupações, seus problemas, suas angústias, todas nas mãos de Deus. Antes de sair, dê o seu like nesse vídeo e se inscreva aqui nesse canal. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus. Hoje eu tenho uma palavra para você começar bem o seu dia. Você, talvez que já tenha começado esse dia cansado, abatido e sem esperança, saiba que Deus vai falar ao seu coração e vai fazer a luz brilhar sobre a sua vida novamente. Romanos capítulo 15, verso 13, diz assim: que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz, na fé, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Receba a alegria, o ânimo e a esperança do Senhor em sua vida. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou Edivaldo Oliveira e eu te convido nesse momento para mais um Minuto com Deus. Eu peço que você escreva aqui nos comentários: eu recebo essa palavra, como uma maneira de afirmar para terra e céus que você acredita e recebe as promessas de Deus para a sua vida. Deus me levou a pensar no cansaço que muitos irmãos e irmãs têm sentido. São tantas notícias ruins, tantas tragédias, tantas dificuldades, que acabamos ficando sobrecarregados e desesperados. Muitas pessoas não conseguem avançar, porque estão presas nos erros do passado. E muitos não conseguem seguir em frente, pois têm medo do que está por vir, têm medo do futuro. Eu aprendi recentemente que Jesus nos ensinou a pedir pelo pão de cada dia. Ele não nos ensinou a sofrer pelo pão que deixamos de comer ontem, ou temer se haverá pão amanhã, pois o único pão que podemos comer é o pão de hoje. Inclusive, eu falei sobre esse assunto lá no nosso outro canal, no Minuto Reflexão, onde eu posto vídeos mais voltados para a saúde mental. Passa lá depois e ouça a reflexão também. Você está cansado nesse dia? Tente primeiro enxergar esse dia. A semana acabou de começar e tudo que te afligia até o dia de ontem já se tornou passado. E aquilo que você tanto teme que aconteça no futuro pode nem chegar a acontecer. No Salmo 118, verso 24, na versão da Bíblia A Mensagem, diz assim: este é o dia maravilhoso que o Senhor fez. Vamos celebrar e ser felizes hoje. Viva o hoje, seja feliz hoje. Vamos viver o presente, vamos estar no presente, pois é isso que Deus nos deu, é isso que está em nossas mãos. O passado se foi e o futuro a Deus pertence. Por isso, sejamos felizes e celebremos o dia de hoje. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos pela tua poderosa palavra. Obrigado porque o teu Espírito Santo ministra ao nosso coração
de uma maneira tão tremenda, Deus, quando nós paramos para ouvir e refletir na Tua palavra, que o Senhor nos encha de esperança, de alegria, de paz e de fé, para que possamos transbordar pelo poder do Teu Santo Espírito. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje. Se você ainda tem tempo para ouvir mais da palavra de Deus, continue aqui com a gente, pois o Espírito Santo ainda tem coisas para ministrar ao nosso coração nessa palavra. Antes de continuar, eu queria pedir que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Essas ações são muito simples, mas elas são muito importantes para a manutenção desse projeto evangelístico. E se você quiser e puder nos apoiar, seja membro do canal. E aqui na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos ajudar. E eu quero continuar ministrando essa palavra que o Espírito Santo colocou em meu coração, falando sobre a esperança. A esperança é um sentimento de confiança e expectativa positiva em relação ao futuro. A esperança é uma das maiores virtudes cristãs e ela é mencionada na Bíblia em vários momentos. E é interessante a gente perceber que nós devemos ter esperança não somente quando as coisas estão dando certo, mas a esperança é um dom de Deus que deve ser uma ferramenta usada principalmente quando as coisas não estão favoráveis para nós. Senão não teria sentido. Em Romanos, no capítulo 5, do verso 3 ao verso 5, Paulo também escreveu: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, a provação aprovada, e a aprovação aprovada, a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nessa passagem, irmãos, nós vemos que a esperança é resultado da perseverança em meio às tribulações e que ela nos ajuda a manter uma perspectiva positiva e a não ficarmos confusos. Outra coisa importante a respeito da esperança é que ela nos leva a olhar para além do presente e para o futuro. Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2, versículo 13, o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança e a manifestação da glória do grande Deus e Salvador nosso, Jesus Cristo. Eu sei que muitas pessoas passam por tempos difíceis, por tribulações, mas a esperança nos leva a olhar para a manifestação da glória de Deus no futuro. E isso nos dá um propósito e um sentido para a nossa vida. E além disso, a esperança também nos leva a depender de Deus e a buscar a sua vontade para a nossa vida. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a demonstração de realidades que não se veem. Nessa passagem, a gente percebe que a fé e a esperança andam juntas e elas nos levam a crer em coisas que nós ainda não estamos vendo, mas que sabemos que são verdadeiras. E isso nos leva a depender de Deus e a buscar a vontade dele para as nossas vidas. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero pedir que você escreva aqui o seu pedido de oração e escreva nos comentários a seguinte afirmação de fé: eu espero em Deus.
Eu espero em Deus. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. Mas eu quero terminar com uma passagem bíblica que está no Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 3. São palavras de Jesus. Olha o que ele disse. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos pela tua santa e poderosa palavra. Que essa semana seja uma semana de vitória, seja uma semana de bênção, de milagre. Que essa pessoa que está me ouvindo agora possa experimentar um tempo favorável vindo da parte do Senhor. Que essa família seja suprida em todas as suas necessidades, meu Deus. Visita esse casal agora, que está enfrentando essa crise no seu relacionamento conjugal. Que entre eles possa ser retomado o diálogo, que eles possam voltar a conversar, que possam se perdoar, que possam se amar e continuar firmes na rocha que é Cristo. Não permita que essa família seja destruída. Eu quero apresentar diante do Senhor essa pessoa que tem lutado contra as enfermidades. Que o Senhor dê a ela vitória, Deus. Que esse remédio surta efeito. Que esse tratamento seja eficaz. Eu coloco diante de ti essa pessoa que está no leito do hospital agora, esperando para fazer essa cirurgia. Que o Senhor tome as mãos desse cirurgião, que o Senhor prepare a melhor equipe médica e que tudo corra bem para a glória do teu nome. Eu peço ainda que o Senhor abra as portas de emprego, Deus, para aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, por falta de trabalho. Que o Senhor prepare um lugar, que essa pessoa que tem distribuído aí os seus currículos receba uma resposta positiva daquela empresa onde ele apostou todas as suas fichas. Que ele seja vitorioso dentro desse processo seletivo do qual ele está participando. Deus, nós não queremos ser pessoas desesperadas, mas queremos viver com esperança. Independente das circunstâncias que nos cercam, queremos ter a plena confiança de que o Senhor tem o controle da nossa vida, o controle de todas as coisas, e que, no final, o Senhor nos concederá a vitória, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Eu espero você aqui às 18 horas para mais um Minuto com Deus. Descubra o que acontece quando você entra na presença do Senhor em oração. Abra a sua mente e o seu coração, pois nós não conseguimos ver com os nossos olhos aquilo que está oculto no mundo espiritual. Mas Deus quer revelar isso ao nosso coração nesse dia. Amém? Salmos, capítulo 6, versículo 9, está escrito: O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. A oração é uma necessidade, não apenas um ato religioso e formal. É uma consequência de uma vida de intimidade com Deus. Nós falamos com Deus porque temos prazer em estar na presença dEle.
temos que fazer com que a oração se torne parte integrante da nossa vida. Quando você ora, Deus derruba as barreiras que estão impedindo as suas conquistas. A Bíblia diz que Deus ordenou a Josué que ele e seu exército rodeassem a cidade de Jericó por 7 dias. E durante esse tempo, o povo deveria ficar em silêncio. Embora ninguém soubesse o que estava acontecendo, Deus estava agindo. Porque no dia em que eles terminaram aquela jornada, o que parecia impossível aconteceu. As muralhas fortificadas de Jericó foram abaixo. Nós podemos aprender com isso que Deus pode derrubar as nossas barreiras, por mais que elas pareçam intransponíveis. Você tem orado por algo que parece ser impossível de acontecer? Persevere, mesmo que pareça que nada está acontecendo. As coisas nem sempre saem como planejávamos, mas isso não significa que o Senhor perdeu o controle das coisas. E também não significa que Deus não está conosco. Venha ter 1 minuto com Deus nesse momento. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Essas ações nos ajudam a crescer cada vez mais e a espalhar essa mensagem de fé para outras pessoas. Sabe, irmãos, eu tenho ouvido muitos testemunhos maravilhosos. Esposas que viram a conversão de seus maridos e vice-versa. Pessoas que tiveram o cuidado e a providência de Deus, mesmo em meio às crises. A cura de enfermidades que para os médicos pareciam impossíveis e muitas outras coisas. Deus peleja a nosso favor. A palavra de Deus diz que quando Daniel entrou em um propósito de oração e jejum por 21 dias, a resposta que ele esperava demorou a chegar. Mas o anjo Gabriel disse a ele que, desde o dia em que Daniel empenhou o seu coração em se humilhar perante Deus, as suas palavras foram ouvidas. O texto diz que a resposta deveria ter vindo antes, mas que a bênção ficou retida por causa do príncipe do reino da Pérsia. E por isso Gabriel veio. O inimigo fez de tudo para que Daniel desistisse e parasse de orar. Talvez o mesmo esteja acontecendo com você nesse momento. Aquilo que você tem buscado de Deus não acontece, e por isso você pensa em desistir. O tempo de Deus não é como o nosso tempo. Deus diz a você hoje: não pare de crer, não pare de lutar por quem você ama, pela sua família, pelo seu marido, pela sua esposa, por seus filhos. Se for preciso, diga para Deus: Senhor, eu estou sem forças para continuar lutando. A palavra diz que Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente, nesse momento, o nome de alguém ou uma situação, escreva ela aqui nos comentários e nós vamos orar juntos no final dessa mensagem. Sabe, irmãos, continuar orando, mesmo diante dos desafios, é um ato de fé e de confiança no poder de Deus. É no silêncio da espera que muitas vezes nós encontramos as respostas que buscamos. Que nós possamos ser fortalecidos em nossa fé, mantendo nossos corações abertos para receber as bênçãos que Deus tem para nós. Não desista, continue orando e acreditando, pois Deus está sempre ao nosso lado, ouvindo cada palavra e vendo cada lágrima. Ele conhece o nosso coração e trabalha em nosso favor, mesmo quando os nossos olhos não conseguem ver. Então, não pare de crer, não pare de caminhar e creia que o Senhor estará ao seu lado em todo o tempo, te levantando, te fortalecendo e
e cuidando de você até nos mínimos detalhes da sua vida. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Senhor meu Deus, eu quero começar essa oração com um coração transbordante de gratidão por todas as bênçãos que Tu tens derramado sobre a nossa vida. Te agradecemos pela vida, te agradecemos por essa palavra e por tudo que o Senhor nos tem concedido. Reconhecemos que cada dia é um presente Teu e cada momento uma oportunidade para testemunhar o Teu amor e a Tua bondade. Humildemente, Pai, pedimos perdão pelas nossas falhas e transgressões. Perdoa-nos por todas as vezes que nos desviamos do Teu caminho, quando falhamos em mostrar amor e compaixão, e quando as nossas palavras e ações não refletem o Teu caráter. Dá-nos um coração puro e um espírito renovado, que sejamos luz em meio às trevas, espalhando esperança e paz por onde passarmos. Senhor, inspira-nos a seguir o exemplo de fé e perseverança que é evidenciado nas Escrituras. Assim como Josué e seu povo viram as muralhas de Jericó ruírem, que nós possamos perceber as barreiras, as cadeias em nossa vida sendo quebradas por Tua poderosa mão. Aumenta a nossa fé, Pai, especialmente nos momentos em que parece que nada está acontecendo, em que temos a impressão de que o Senhor não está agindo. Ajuda-nos a lembrar que Tu trabalhas de maneira que muitas vezes não podemos ver ou entender. Nesse momento eu quero colocar diante de Ti os pedidos de oração que são feitos aqui nos comentários. Senhor, para cada pessoa que pediu oração, seja por saúde, por provisão, por restauração ou por paz, eu peço que Tu atendas segundo a Tua vontade e a Tua sabedoria. Para aqueles que estão enfermos, eu clamo pela Tua cura e conforto. Seja com eles, Senhor, nessa luta. Traga alívio, força e esperança de dias melhores. Para as famílias, meu Pai, que estão enfrentando desafios, que o Senhor seja o refúgio e a fortaleza. Nos momentos de incerteza, que a Tua presença seja a fonte de segurança e de paz. Para aqueles que se encontram desanimados, renova, Pai, as forças desse Teu filho, dessa Tua filha. Encha-os de esperança. Eu quero colocar diante do Senhor todas as pessoas que estão sofrendo pelo luto, que passam por um momento de perda nesse instante. Que o Senhor leve até eles conforto e consolo, lembrando-lhes de que a Tua bondade e misericórdia são eternas. Nós nos lembramos também, meu Pai, da história de Daniel, que mesmo diante de grandes desafios, manteve-se firme em oração e jejum. Que nós tenhamos essa mesma determinação e fé, sabendo que nossas palavras são ouvidas desde o primeiro momento em que clamamos a Ti. Mesmo quando a resposta demora, sabemos que estás trabalhando em nosso favor e que a Tua vontade é perfeita. Reconhecemos, Senhor, que o Teu tempo não é como o nosso e que os Teus caminhos são mais altos do que os nossos. Ajuda-nos a confiar plenamente em Ti, a não desistir de crer, a continuar lutando por aquilo que é justo e bom. Fortalece-nos para que sejamos defensores da fé, da esperança e do amor em um mundo que tanto precisa da Tua presença. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do Teu poder, da Tua bondade e da Tua fidelidade. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Não desanime, meu irmão, minha irmã. Tenha fé. Creia nas promessas de Deus para a sua vida. A palavra de Deus diz em Salmos 30, versículo 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Creia nessa promessa. Permita que o Espírito Santo encha o seu coração hoje e
comece a viver uma nova vida. Amém? Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje. Se você ouviu até aqui essa mensagem, escreva nos comentários: eu vou continuar. Escreva isso como uma declaração de fé, como uma afirmação de que, fortalecido pelo Senhor, você vai prosseguir. Você vai continuar a caminhar e a viver. Que Deus te abençoe e que Ele te proteja. Eu espero você aqui no nosso canal para o próximo Minuto com Deus. Salmos 144, versículo 1 está escrito: Louvem o Senhor Deus, a minha rocha. Ele me prepara para a batalha e me ensina a combater. Como guerreiro, a linguagem da guerra era muito familiar para Davi. Suas roupas, seus soldados e suas estratégias faziam dele um comandante temido e odiado pelos seus inimigos. Mas a sua origem simples, uma vez que ele foi um humilde pastor nos prados de Belém, permanecia essencial, fruto dos anos felizes de infância e do trabalho junto aos campos durante sua juventude. Para Davi, nada era mais poderoso e infalível do que a mão do Senhor sobre ele. Com firme confiança, ele enfrentava gigantes e exércitos com a precisão de quem sabia exatamente o que fazer. Mas a sua habilidade era entendida como um dom de Deus. Por isso ele diz nos versículos 3 e 4, Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, seus dias como a sombra que passa. Essa linguagem de guerra também foi utilizada por Paulo na sua carta aos Efésios, para ilustrar o grande conflito em que nós estamos envolvidos. Couraça, cinto, calçados, escudo, capacete e espada compunham a armadura do soldado, sendo que cada parte desempenhava uma função distinta. Se faltasse uma das peças da armadura, o guerreiro ficaria vulnerável. Quando dizemos que confiamos em Deus, essa declaração deve estar em perfeita harmonia com a obra que Ele nos confiou, como soldados do seu exército. Nossas armas não são carnais. Todos os dias precisamos nos vestir com justiça, verdade, paz, fé, salvação e poder do Espírito Santo. Tudo isso aliado a uma vida de oração e intimidade com a palavra de Deus. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus, somos gratos pela Tua palavra e pelo Teu amor. Que por meio do Teu Espírito Santo seja concedida a nós a capacitação necessária para vencermos nossas lutas diárias. Que possamos experimentar em nossa família os frutos da vitória contra o mal. Que os nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas do palácio, como diz o salmista. Que a nossa casa e a nossa vida estejam equilibradas o bastante para que o inimigo não prevaleça sobre nós. Nós confiamos no Teu poder, na Tua provisão e na Tua capacitação. É por isso que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Agora, para você que pode e que deseja se aprofundar ainda mais nessa palavra de fé, continue ouvindo essa mensagem, pois o Espírito Santo vai ministrar de uma forma profunda ao seu coração. Eu quero refletir um pouco mais nesse salmo que eu li,
nesse Salmo 144. Por isso vamos ler juntos, do versículo 1 ao versículo 4. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. É através do seu like que nós conseguimos alcançar milhares de pessoas todos os dias. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e quando você se inscrever, ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E eu posto Minuto com Deus 2 vezes por dia, às 5 da manhã e às 18 horas. E se você quiser apoiar o nosso projeto evangelístico, seja membro do canal. E aqui na descrição do vídeo tem outras formas de você nos ajudar. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: o Senhor é o meu pastor. Se você crê em Deus, se você tem Jesus como seu Salvador, escreva isso: o Senhor é o meu pastor. Vamos ler do verso 1 ao verso 4, Salmos 144. Louvem o Senhor Deus, a minha rocha. Ele me prepara para a batalha e me ensina a combater. Ele é a minha rocha e a minha fortaleza, o meu abrigo e o meu libertador. Ele me defende como um escudo e eu confio na sua proteção. Ele põe as nações debaixo do meu poder. Ó Senhor, que é o ser humano para que penses nele? Que é um simples mortal para que te preocupes com ele? O ser humano é como um sopro, a sua vida é como a sombra que passa. Esse questionamento feito por Davi aqui também é mencionado no livro de Jó, no capítulo 7, versículos 17 e 18. Jó escreveu: que é o homem para que lhes dê importância e atenção, para que o examines a cada manhã e o proves a cada instante? Irmãos, o fato é que nós não sabemos o motivo de Deus nos amar tanto, mas Ele nos amou e nos ama ainda, a ponto de entregar o seu único filho para morrer por nós. Por isso, não se sinta inferiorizado. Não pense que a sua vida não tem nenhum valor para Deus. Você pode ter feito muitas coisas erradas, mas ainda assim você pode voltar-se para Deus, se arrepender dos seus pecados e receber o perdão do Pai. Para Deus, você tem muito valor. Deus fica triste sim com o pecado, mas Ele não mede o seu valor de acordo com aquilo que você faz, com os seus sucessos, com a sua inteligência ou com a sua aparência. Deus te ama por aquilo que você é. Você é a imagem de Deus. A palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 1, verso 27, que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Cada pessoa reflete um pouco da glória de Deus e você não é exceção. Em meio às suas imperfeições, Deus vê beleza e grande potencial. Você é especial, pois você foi feito à imagem do Criador. Outra coisa, foi o próprio Deus que te criou. Salmos 139, versículo 13, diz que tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Você não é um acidente do acaso. Você não é um erro. Deus formou você com precisão e com carinho. Antes de você existir, você já fazia parte do plano de Deus. E em Mateus, capítulo 10, versículo 30, diz que até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. O Senhor se importa conosco. Deus se importa com você. E Ele se importa até com os detalhes da sua vida. Ele sabe tudo sobre você. 1 João capítulo 4, verso 9, diz que Deus deu tudo por você. E o tudo de Deus que eu estou falando aqui
foi a coisa mais preciosa que ele tem. Olha o que está escrito nesse versículo. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Aleluia. O profeta Isaías diz, no capítulo 43, no versículo 4, visto que você é precioso, é preciosa aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Mesmo que algumas pessoas te julguem mal ou te desmereçam, você é muito valioso, você é muito valiosa aos olhos de Deus. Amém? E para encerrar, eu quero mencionar aqui 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Olha o que a palavra do Senhor diz a seu respeito. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é o que a Bíblia diz que você é. Não permita que ninguém te engane dizendo o contrário. Você tem uma intimidade com Deus em Cristo. Você faz parte da geração eleita por Deus, do sacerdócio real, da nação santa, um povo separado, exclusivo de Deus, para anunciar as suas maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento, eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui. E não deixe de escrever nos comentários: o Senhor é o meu pastor. E aí depois você coloca o seu pedido de oração. Hoje, a oração especial vai para a irmã Josimara, que é membro do canal. Eu queria que você ouvisse o relato que ela nos mandou pelo e-mail. Você pode mandar o seu áudio de até 2 minutos por e-mail. O nosso e-mail é minutocondeus01@gmail.com. Você pode dizer o seu nome e contar ou o seu testemunho ou fazer o seu pedido de oração. Ouça a irmã Josimara. Meu nome é Josimara, sou de Brasília, DF. Então eu acordei hoje muito desanimada, muito triste, muito angustiada devido a alguns problemas que eu tenho passado. E ao acordar na manhã de hoje, eu falei assim: Senhor meu Deus, fala comigo diante do canal Minuto com Deus. Isso, eu estava deitada ainda, peguei o celular, pedi para Deus e Deus me revelou uma mensagem muito linda. Deus confortou meu coração. Eu estou muito feliz, fiquei muito feliz que Deus falou através do Minuto com Deus do dia 25 de novembro de 2023, falou profundamente ao meu coração. Essa mensagem onde ele fala que pede para a gente ouvir apenas 3 minutos com Deus. Então foi essa palavra que me confortou, que me trouxe muita alegria, força e coragem para continuar a luta dia após dia. Estou muito feliz, agradeço muito a Deus, agradeço ao Minuto com Deus e o pastor Edivaldo Oliveira. E eu quero falar que a partir de hoje Deus falou tão profundo no meu coração que eu sou membro do canal a partir de hoje. Já fiz a minha assinatura, é uma forma que eu posso estar devolvendo o que Deus fez na minha vida, essa palavra tão maravilhosa de gratidão de verdade. Quero agradecer muito de coração. Fica com Deus. Obrigado pelas palavras, minha irmã. Que Deus continue te abençoando. A sua família está em nossas orações. Obrigado por apoiar esse projeto evangelístico. E se você que está nos ouvindo ainda não é membro do canal, considere essa possibilidade. Você pode fazer parte do nosso clube de membros, que nós chamamos carinhosamente de Família Minuto com Deus. Custa apenas R$ 7,99.
para ser membro do canal. Vamos orar? Vamos falar com o Pai? Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, glorificamos o teu santo nome e te louvamos pela tua palavra, Pai. Declaramos que o Senhor é a nossa rocha e reconhecemos que o Senhor é quem nos prepara para todas as batalhas que tivermos que travar nessa vida. O Senhor é a nossa fortaleza, o nosso abrigo e o nosso libertador. Tu és o nosso escudo, tu és o nosso auxílio no dia da adversidade. Obrigado porque o Senhor nos criou à tua imagem e à tua semelhança. E por isso, mesmo com todos os nossos problemas, os nossos defeitos, em Cristo, essa imagem e semelhança foi resgatada. E por isso nós podemos refletir a tua glória. Pai amado, Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Primeiramente, eu quero colocar em especial a vida da irmã Josimara e toda a sua família. Que o Senhor os cubra com a tua graça, com o teu amor, com o teu perdão. Eu quero apresentar diante de ti cada pedido de oração mencionado aqui, Senhor. Que o Senhor possa entrar com a cura, com a provisão, com a salvação, com a libertação de cada pessoa que escreveu aqui e de cada família representada pelos teus filhos. Obrigado porque sabemos que o Senhor se importa conosco. O Senhor nos ama, cuida de nós, nos protege e nunca nos abandona. Nós cremos que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que todas as provações, problemas, dificuldades e maldade que possamos enfrentar nessa vida. Nós cremos na tua palavra, cremos nas tuas promessas. Recebemos pela fé a capacitação do teu Espírito Santo para vencermos mais esse dia. É por isso que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui às 18 horas para mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais um Minuto com Deus. Nada pode impedir os planos de Deus para a sua vida. Receba essa palavra e se você crê nisso pela fé, escreva aqui nos comentários: eu creio. Escreva como uma declaração profética: eu creio. Essa é uma promessa bíblica que está contida em Jó, capítulo 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes de começar a mensagem, eu queria pedir que você desse o seu like nesse vídeo. Muitas pessoas perguntam assim: pastor, como que eu recebo as mensagens todos os dias no meu celular? Como que eu fico sabendo que essas mensagens foram postadas? Basta você se inscrever no canal, ativar as notificações. E para nos ajudar, deixe o seu like aqui no vídeo, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Você está informando ao YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. E se você quiser apoiar o projeto Minuto com Deus, seja membro do canal. Creia e tome posse das promessas de Deus para a sua vida. Não permita que o inimigo ou as dificuldades que você está enfrentando agora te façam duvidar de que Deus está contigo. Que durante essa semana que está começando, a cada novo dia,
você possa experimentar o sobrenatural de Deus em sua vida e que você possa iniciar um novo tempo, uma nova etapa. Escreva aqui nos comentários também o seu pedido de oração, pois ao final dessa palavra eu vou orar por todos os pedidos que forem feitos aqui. Eu vou orar pela sua vida, pela sua família, para que Deus abençoe você, para que Deus abra as portas que precisam ser abertas. Provérbios capítulo 19, versículo 21 está escrito: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Irmãos, um dos nossos maiores problemas é a nossa capacidade de nos esquecermos de coisas importantes e verdadeiras com muita facilidade. Infelizmente, temos uma memória ótima quando o assunto são coisas negativas, quando se trata de ofensas, de coisas traumáticas, de coisas ruins que fizeram conosco no passado. Porém, quando se trata da palavra de Deus, da promessa dele para a nossa vida e de tudo que diz respeito ao nosso futuro, nós facilmente nos esquecemos. Mas a verdade é essa: Deus é soberano e nenhum dos planos dele para a nossa vida serão impedidos. Talvez, em algum momento, você tenha recebido uma promessa vinda diretamente do Senhor. E hoje você se encontra frustrado, pois já se passou algum tempo e essa promessa ainda não se cumpriu. Porém, hoje eu quero te dizer, Deus não se esqueceu de você. O tempo do nosso Deus é perfeito. E logo, por ser perfeito, ele é totalmente diferente do nosso. Sabe, quando olhamos para o relógio, muitas vezes nos sentimos ansiosos, impacientes, querendo que as coisas aconteçam no nosso tempo, de acordo com os nossos planos. Mas Deus não está restrito, limitado ao tempo humano. Ele é o Deus do tempo perfeito. E cada segundo, cada minuto, cada dia tem um propósito na sua agenda divina. Às vezes, as dificuldades e os obstáculos que encontramos na nossa jornada podem nos levar a questionar se Deus está realmente ao nosso lado. Às vezes, podemos sentir que Ele se esqueceu de nós, que as promessas não se cumprirão e que estamos destinados à derrota. No entanto, eu quero encorajar você hoje a nunca duvidar do poder e da fidelidade de Deus. Você pode estar enfrentando lutas, situações que muitas vezes parecem insuperáveis, mas eu quero te lembrar de algo importante. Nada pode impedir os planos de Deus para a sua vida. E muitos são os planos no coração do homem, mas o que vai prevalecer ao final de tudo isso é o propósito do Senhor. Assim como Jó, que mesmo diante de grandes adversidades permaneceu fiel a Deus, você também pode permanecer. E você pode declarar com convicção: Senhor, eu sei que Tu podes tudo e que nenhum dos Teus propósitos será impedido. Aleluia! Deus é o Deus do impossível. Ele é capaz de transformar as situações mais difíceis em bênçãos extraordinárias. Ele é o Deus que abre portas onde não há saídas. Ele faz com que os rios fluam no deserto e Ele traz vida onde há morte. Portanto, não permita que as circunstâncias negativas desviem você da verdade. Confie no Senhor, mesmo quando tudo parecer contrário, porque Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Eu quero encorajar você a buscar a presença de Deus todos os dias, a mergulhar nas Escrituras e a se fortalecer na fé. Lembre-se de que o tempo de Deus é perfeito e que Ele está trabalhando nos bastidores, preparando o caminho para cumprir todas as promessas que Ele fez a você. Tenha paciência, tenha perseverança,
confie e não desista. Nessa semana que se inicia, eu desejo que você experimente o poder sobrenatural de Deus, que você seja surpreendido pelas suas bênçãos, que as portas se abram diante de você e que você veja o cumprimento das promessas na sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui. Nós vamos orar juntos nesse momento. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero orar por você. Deus amado e querido, obrigado por mais esse dia, por mais essa semana que está começando. E obrigado por mais uma vez nos demonstrar o teu amor por meio da tua palavra. Hoje declaramos que não queremos desperdiçar essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Vamos aproveitar essa semana para nos aproximarmos mais de Ti e da Tua palavra. Pai, traga à nossa memória agora cada pecado que temos cometido, através das nossas atitudes, das nossas palavras e dos nossos pensamentos, e nos leve ao arrependimento. Nós te pedimos perdão por cada um dos nossos pecados e pedimos que o Senhor nos purifique e nos restaure por inteiro. Hoje nos lembramos de que nenhum dos teus planos pode ser frustrado e nos lembramos que precisamos ter fé, paciência e confiança no Senhor, pois no tempo certo a tua vontade será cumprida em nossas vidas. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Eu coloco diante do teu altar a vida dessa pessoa e da sua família. Que o Senhor ouça essa súplica, que o Senhor ouça cada oração, cada clamor que foi feito aqui. Até mesmo aquela oração que foi feita aqui por aqueles que estão fracos, que estão cansados de tanto buscar ao Senhor e não obter as respostas que buscam. Que o Senhor tome a nossa vida em tuas mãos e nos dê forças para superar todos os desafios que surgirem em nosso caminho. Nos dê, Senhor, a tua cura, a tua provisão, a tua restauração e o teu refrigério. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, tome posse das promessas de Deus. Os planos do Senhor se cumprirão, as promessas do Senhor se cumprirão na sua vida. Nenhum dos propósitos de Deus pode ser impedido. Antes de sair, dê o seu like no vídeo e se inscreva no canal. E compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor Jesus, minha irmã, meu irmão. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e vamos juntos dar início a mais um Minuto com Deus. O Senhor tem uma palavra poderosa para a sua vida hoje e eu creio que ao final dessa mensagem você estará se sentindo melhor. Pois quando nós ouvimos sobre Deus, quando falamos sobre Ele, quando falamos com Ele, as coisas mudam no nosso interior, não é mesmo? Já deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para você não perder nenhum dos nossos vídeos diários, que são postados aqui às 5 da manhã e às 18 horas. Deus tem preparado um novo tempo para a sua vida e Ele quer fazer você avançar de tal maneira que você mal se lembrará do seu passado de dor e de escuridão. Permita que o novo de Deus se estabeleça na sua vida. Amém? Escreva aqui nos comentários uma declaração de fé. Escreva assim: eu quero o novo de Deus. Muitas pessoas têm olhado ao redor de suas vidas
e têm ficado bastante cansadas e desanimadas, pois tudo parece igual e nada parece mudar. Bom, o que Deus manda te dizer hoje é que Ele tem poder para trazer essa mudança que você tanto busca e que é tão necessária para todos nós. Se você tem um pedido de oração específico, escreva aqui nos comentários. No final dessa palavra, nós vamos orar juntos. E se você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, está escrito: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. O nosso Deus não é um Deus de passado. Você sabia disso? Apesar de constantemente o Senhor nos levar lá no passado, nos contando relatos de como Ele agiu ao longo da história da humanidade, Ele não faz isso com o intuito de que vivamos no passado, mas sim que busquemos a Ele no presente, nos inspirando e aprendendo com todos esses irmãos e irmãs que tiveram experiências sobrenaturais com o Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você refletir. Qual vida vale mais para Deus hoje? A sua vida ou a vida de Paulo? A sua vida ou a vida de Moisés? A sua vida ou a vida de Davi? Qual vida vale mais para Deus? E algumas pessoas podem estar pensando, pastor, esses foram grandes homens da Bíblia, grandes heróis usados tremendamente por Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, a vida que mais vale para Deus hoje é a sua e a minha. Sabe por quê? Porque nós estamos vivos. Eclesiastes capítulo 9, versículo 4, diz assim: mais vale um cão vivo do que um leão morto. Moisés, Paulo, Davi, Josué, Abraão, foram sim grandes homens de Deus. E eu poderia citar aqui mulheres também, como Débora, Esther, Ana, que foi a mãe de Samuel, Maria, que gerou Jesus no seu ventre. Só que todas essas pessoas já partiram aqui da terra. E hoje Deus olha para a terra e conta comigo e com você. Sabe, irmãos, às vezes nós temos uma ideia errada de que Deus está o tempo todo nos olhando, nos observando com uma expressão de raiva, segurando um caderno onde estão anotados todos os nossos pecados, desde aqueles que cometemos quando éramos crianças até os que cometemos ontem. E Ele sempre está disposto a nos lembrar deles e nos fazer sentir culpa. Deixa eu te falar algo muito importante. Deus não é assim. E na verdade, quando observamos a palavra dele, nós descobrimos que ele faz questão de se esquecer das nossas transgressões e pecados, quando nos arrependemos e buscamos uma nova vida nele. O profeta Isaías nos diz em seu livro, no capítulo 43, verso 25, o seguinte: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isso nos mostra o caráter misericordioso de Deus, que está mais interessado no nosso futuro com Ele do que no nosso passado sem Ele. Então, se você está se sentindo preso ao seu passado, às suas falhas e erros, eu quero que você saiba que Deus tem um futuro brilhante preparado para você. Ele quer que você seja uma nova criatura, como está escrito no versículo que eu li inicialmente. E ser essa nova criação, essa nova criatura, não significa apenas viver uma mudança superficial, mas uma transformação completa, desde o nosso interior até as nossas ações e decisões diárias.
Não permita que o inimigo te mantenha em um ciclo de culpa e condenação. Deus já pagou o preço por todos os seus pecados e transgressões, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Agora, o que Ele deseja é que você viva essa nova vida em plenitude, experimentando a verdadeira liberdade que só pode ser encontrada em Jesus. Minha irmã, meu irmão, eu quero encorajar você hoje a dar esse passo de fé. Abra o seu coração para o novo de Deus. Não importa o quão difícil tenha sido o seu passado, Deus tem um novo começo para você. E esse novo começo pode começar agora, nesse exato momento, se você permitir que Deus entre e faça morada em seu coração. Como você pode começar essa nova jornada com Deus? Primeiro, é necessário reconhecer que você precisa dessa mudança. Muitas vezes, o orgulho nos impede de ver o quanto estamos necessitados da graça de Deus. Em segundo lugar, busque ao Senhor em oração e através da sua palavra. A Bíblia é o manual que Deus nos deu para vivermos uma vida plena e abençoada. E quando você buscar a Ele, esteja disposto a obedecer e seguir os princípios divinos. Deus nos orienta não para nos limitar ou para nos punir, mas para nos libertar das armadilhas que o mundo coloca em nosso caminho. E não se esqueça, o Deus que fez o universo, que fez você, que fez a mim, é o mesmo Deus que tem o poder de fazer tudo novo em sua vida. Ele é o Deus do impossível, o Senhor dos exércitos, o Deus que transforma, o Deus que restaura. Então, não perca mais tempo vivendo uma vida pela metade, quando Deus tem um plano completo para você. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida e pela sua família. Se você ainda não escreveu aqui nos comentários, escreva: eu quero o novo de Deus. E coloque também o seu pedido de oração. Amém? Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por essa palavra, obrigado pelo seu amor, pela sua misericórdia. Te agradecemos, pois o Senhor nunca nos deixa no escuro e sempre tem uma palavra de vida e de renovo para nós, todos os dias. Queremos te pedir perdão por cada um dos nossos pecados e pedir que o teu Espírito nos renove de dentro para fora. Hoje, entendemos, Senhor, que esse sentimento de culpa que é gerado em nós não vem de ti, que na verdade é o inimigo querendo nos paralisar e nos afastar do Senhor. Nós queremos fechar toda e qualquer brecha que tenhamos dado ao inimigo sobre as nossas vidas. Por isso, nos entregamos totalmente a Ti, meu Deus, pois queremos viver a Tua palavra e queremos cumprir a Tua vontade. Recebemos tudo aquilo que o Senhor tem de novo para nós, porque não queremos permanecer mais da maneira que estamos. Queremos caminhar no caminho que o Senhor trilhou para nós e queremos experimentar essa vida que só é encontrada em Ti. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida desse irmão, dessa irmã e de cada família aqui representada por eles. Que o Senhor contemple com misericórdia e com amor cada pedido de oração que foi mencionado aqui e, segundo a Tua vontade, opere uma mudança na vida dessa pessoa. Que todos eles possam experimentar um tempo favorável, um tempo de cura, de paz, de reconciliação, um tempo em que as portas serão abertas para todos eles, um tempo onde eles terão mais intimidade com o Teu Espírito Santo. Faça, Senhor, um avivamento na vida dessa pessoa e na sua família. Nós oramos porque cremos no Teu poder
E por isso, desde já, te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Compartilhe Minuto com Deus com seus contatos do WhatsApp, porque a palavra de Deus tem poder para transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus é o oleiro e você é como um vaso de barro nas mãos dele, pronto para ser moldado e transformado pelo Senhor. Você crê nisso? Se você crê, escreva essa afirmação poderosa de fé aqui nos comentários. Escreva assim: transforma a minha vida, Senhor. E deixe que isso fique gravado, tanto aqui no mundo físico quanto no mundo espiritual. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Abra o seu coração e esteja atento, pois hoje Deus tem uma palavra forte e abençoadora para a sua vida. Uma palavra que será o início de um novo tempo para você. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Com isso você nos ajuda a alcançar mais pessoas. Se além dessas ações você quiser apoiar o nosso projeto evangelístico, seja membro do canal. O inimigo não tem poder na sua vida. Eu profetizo isso agora. Toda legalidade que existe na sua vida, toda brecha que foi aberta e que deu ao inimigo controle sobre você, cairá por terra agora, em nome de Jesus. Sua vida não está nas mãos de Satanás. Sua vida está nas mãos de Deus. A sua família está nas mãos de Deus. E é o Senhor quem te guarda e te protege. Escreva nos comentários o seu pedido de oração também, pois ao final dessa palavra eu vou orar por você. Jeremias capítulo 18, versículo 4 está escrito: como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Irmãos, nessa passagem nós podemos ver Deus levando o profeta Jeremias à casa do oleiro para o ensinar uma lição valiosa. Jeremias, ao observar o oleiro, percebe que quando um vaso se quebrava, com o mesmo material do vaso quebrado, o oleiro fazia um vaso novo. E com isso, Deus diz a ele: assim como o vaso na mão do oleiro, são vocês nas minhas mãos. Eu e você estamos sendo moldados por Deus a cada novo dia. Um vaso pode até parecer perfeito para as pessoas, mas para aquele que o criou, as imperfeições, os declives e as partes mal acabadas são evidentes. Quem nos criou sabe todos os nossos defeitos. Muitas vezes, irmãos, nós mantemos uma pose, uma fachada de perfeição. Nos colocamos numa posição de super-homens ou super-mulheres e nada parece nos abalar. Nenhuma situação parece nos fazer chorar mais. E agimos como se estivéssemos com o coração cauterizado, como se não houvéssemos cometido centenas de pecados em um breve intervalo de tempo. Sejamos sinceros diante de Deus, pelo menos uma vez, e vamos reconhecer toda a maldade e trevas que temos carregado em nosso coração. Tudo isso que tem nos feito, assim como vasos imperfeitos, rachar, quebrar e precisar ser refeito. Eu e você precisamos ser reconstruídos nas mãos de Deus. Mas a boa notícia é que Ele quer isso. Ele quer nos quebrar e com as suas próprias mãos quer nos refazer do zero.
E é aqui que entra a beleza da graça divina. Deus não nos descarta quando cometemos erros ou quando nos quebramos. Ele não nos joga fora como um vaso quebrado sem valor. Pelo contrário, o Senhor nos vê como obras-primas em processo. Ele vê o potencial em cada um de nós, mesmo quando estamos quebrados e machucados. Ele vê além das nossas falhas e imperfeições. Ele vê o nosso coração. E assim como o oleiro, que com paciência e amor pega o barro e molda um novo vaso, Deus faz o mesmo conosco. Ele nos pega em seus braços de amor, nos limpa, nos molda e nos transforma em algo novo. Ele nos dá uma nova chance, uma nova vida, um novo propósito. E o mais incrível é que muitas vezes é justamente nas nossas quebras e imperfeições que Ele cria os designs mais belos. É nas nossas cicatrizes que Ele mostra o seu poder de restauração. Meu querido, minha querida, não tenha medo de se entregar nas mãos do oleiro. Não tenha medo de ser quebrado e moldado por Ele, porque é nesse processo que o Senhor nos transforma em vasos de honra, pronto para sermos usados para a sua glória. E quando nos permitimos ser moldados pelo Senhor, nos tornamos testemunhas vivas do seu amor e do seu poder. Então, eu desafio você hoje a se entregar completamente nas mãos de Deus. Permita que Ele te quebre, que Ele te leve ao pó se for preciso, te molde e te transforme. Permita que Ele faça de você um vaso novo, cheio do Espírito Santo e pronto para ser usado para a glória de Deus. E lembre-se sempre, nas mãos do oleiro não existe vaso quebrado que não possa ser restaurado. Seja um vaso nas mãos de Deus e veja a maravilha que Ele fará na sua vida. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por Tua palavra e pelo Teu amor. Pai, nós te agradecemos porque mais uma vez o Senhor fez com que o sol nasça sobre nós e nos dá a possibilidade de vivermos um novo dia, de experimentarmos um novo caminhar. Obrigado por essa nova chance. O Teu amor e a Tua graça são tão grandes que ficamos até constrangidos, pois sabemos que não somos dignos da Tua presença em nossa vida. Nos perdoe, Senhor, pelos nossos pecados. Nos perdoe pelas rachaduras que muitas vezes nós provocamos na nossa vida espiritual, de forma consciente ou inconsciente. E por tantas vezes que nós nos quebramos também por inteiro, seja por causa das nossas más escolhas, seja por palavras malditas que saem da nossa boca, ou até mesmo por pensamentos impuros que permeiam a nossa mente. Pai, nos purifica nesse momento e nos cura. Nós nos entregamos em Tuas mãos agora, Senhor, como um vaso de barro nas mãos do oleiro, e pedimos que o Senhor nos refaça, nos molde de acordo com a Tua vontade e nos transforme em tudo aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Não queremos mais estar nas mãos do inimigo, não queremos mais ser reféns do pecado. Pai, que o Senhor tome a chave do coração desse irmão e dessa irmã das mãos sujas do inimigo e liberta cada um deles com o Teu eterno poder e o Teu amor. Opera uma revolução na vida dessa pessoa. Promova, Senhor, um mover sobrenatural e faça com que ela sinta a Tua presença de uma maneira poderosa nesse momento. Que cada um que foi alcançado por essa mensagem possa ouvir a Tua voz e sentir o abraço do Teu Espírito Santo, envolvendo-os por inteiro. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que foi feito aqui nos comentários. Tem misericórdia de nós, Senhor. Muitos aqui já estão completamente exaustos de tanto clamar, de tanto buscar,
sem obter respostas. Renova as forças dos teus filhos. Sopra em nós o teu fôlego de vida e nos enche com a paz que somente o Senhor é capaz de nos proporcionar. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração a palavra de Deus. Compartilhe essa mensagem de hoje, pois ela pode mudar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus quer fazer você caminhar sobre as águas. O Senhor quer e pode te dar forças para que você supere tudo isso que há tanto tempo tem te afligido. Por isso, creia, mantenha os seus olhos fixos em Deus e tome posse dessa palavra, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e nós estamos juntos começando mais um Minuto com Deus. O inimigo não quer que essa palavra chegue em quem precisa ouvi-la. Por isso eu peço a sua ajuda. Deixe o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para fazer com que essa mensagem alcance muitas vidas. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Precisamos aprender a descansar nele, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando nós estamos com mais dúvidas do que certezas, pois nós confiamos no Senhor por meio da nossa fé. E a fé não é somente uma esperança, a fé é a certeza daquilo que esperamos. A prova das coisas que não podemos ver com nossos olhos. Você crê nessa palavra? Você crê nas promessas de Deus? Se você crê, escreva aqui nos comentários: eu confio no Senhor. E em seguida, coloque o seu pedido de oração. E se você puder e quiser apoiar esse projeto evangelístico independente, se torne membro do canal. Para conseguirmos viver a vida de maneira mais plena e feliz, precisamos estar com a nossa confiança depositada somente em Deus, não nas circunstâncias, não nas pessoas, apenas nele. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 29 ao verso 31. Diz assim: Venha, disse ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Irmãos, nessa passagem nós somos transportados para um momento poderoso onde o natural e o sobrenatural se encontram. Pedro, um dos discípulos de Jesus, é convidado a fazer algo completamente fora do domínio da experiência humana: caminhar sobre as águas. Aqui, a água pode ser vista como uma metáfora, uma figura de linguagem para os desafios e as tempestades que enfrentamos na vida. Todos nós temos os nossos mares tempestuosos pessoais, aqueles momentos em que sentimos que estamos prestes a ser engolidos pelas ondas da dúvida, do medo, da incerteza. Pedro, ao focar em Jesus, foi capaz de fazer o impossível, caminhar sobre as águas, desafiando todas as leis da física e da natureza humana. Só que no momento em que ele desvia o seu foco de Jesus e permite que o medo e a dúvida entrassem nele, ele começa a afundar.
nos momentos de tempestade, é fácil perdermos a fé e nos concentrarmos nos ventos fortes e nas ondas altas que nos ameaçam. Só que essa passagem nos lembra que com fé podemos alcançar o impossível. Podemos caminhar sobre as águas, enfrentando os nossos medos e os desafios com coragem e determinação. Além disso, mesmo quando falhamos, mesmo quando a nossa fé vacila e começamos a afundar, Jesus está lá para nos estender a mão e nos salvar. Jesus não repreende Pedro por tentar, mas por duvidar. Isso nos mostra que está tudo bem tentarmos e falharmos. O importante é ter a coragem de tentar, de dar o primeiro passo, mesmo quando tudo parece impossível. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero te convidar a refletir sobre a sua própria caminhada sobre as águas. Talvez você esteja me ouvindo e se perguntando: como eu posso dar esse passo de fé? Como eu posso confiar plenamente, mesmo diante das tempestades da vida? A resposta está em manter o seu foco em Jesus, assim como Pedro fez inicialmente. É manter o seu coração ancorado na promessa de que Deus está contigo, de que Ele é o seu refúgio e fortaleza, uma ajuda sempre presente na hora da angústia. Eu quero te encorajar hoje a não permitir que as circunstâncias ao seu redor ditem o tamanho da sua fé. Não permita que as vozes do medo e da dúvida se sobreponham à voz suave e firme de Deus, que te chama para caminhar em direção a Ele, sobre as águas, sobre as circunstâncias, sobre as situações que parecem impossíveis de serem superadas. Lembre-se de que cada passo dado em fé é um ato de coragem, é uma demonstração de confiança no Deus que nunca falha, que nunca nos abandona. E ainda que por um momento você sinta que está afundando, não desista, pois Jesus está sempre pronto para estender a mão e te reerguer, te levantar e te encorajar para que você continue caminhando. A fé não nega os problemas, mas nos dá a força para enfrentá-los de frente, com a certeza de que não estamos sozinhos. A fé nos permite ver além das circunstâncias, enxergar além das tempestades e reconhecer que há um Deus amoroso e poderoso que está no controle de tudo. Então, hoje eu te convido a renovar a sua fé, a renovar a sua confiança em Deus, que você possa, como Pedro, atender ao chamado de Jesus e dar esse passo de fé, caminhando acima das águas, superando os desafios e vencendo os seus medos. Que você possa olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e encontrar nele a força e a coragem para caminhar sobre as adversidades da vida, com a certeza de que Ele está contigo, te sustentando e te guiando a cada passo dado pelo caminho. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por Tua palavra e obrigado pelo Teu amor. Somos gratos ao Teu Espírito Santo porque Ele nos revela a Tua bondade, mais uma vez, através desse minuto com Deus que acabamos de ouvir em Tua presença. Apenas um minuto, Pai, em Tua presença é capaz de mudar totalmente a vida de alguém, e nós cremos nisso, e por isso clamamos a Ti, nos transforme, cria em nós um coração puro e um espírito inabalável. Nos perdoe, Senhor, pelos nossos pecados. Faça nascer dentro de nós o verdadeiro arrependimento. Pai amado e querido, essa pessoa que me escuta agora tem experimentado tempestades que estão tirando a sua paz, a sua esperança e estão a deixando sem forças
para continuar a sua caminhada. Por isso, nesse momento, eu te peço, Senhor, vá ao encontro dessa irmã e desse irmão que estão me escutando e sopra sobre eles o fôlego de vida. Conceda a eles a força necessária para que eles possam vencer as suas batalhas. Que cada pessoa que está me ouvindo agora possa sentir o teu abraço eterno nesse momento e que elas se lembrem de que não estão sozinhas. Faça com que esse irmão e essa irmã caminhem sobre as águas, ó Deus. Faça-os superar todos esses problemas, essas dificuldades e tira do coração deles esse medo que muitas vezes os tem paralisado. Eu apresento diante de Ti cada pedido de oração que foi mencionado aqui nessa mensagem e peço que o Senhor opere um milagre na vida dessa pessoa. Dê a ela o sustento, a provisão, a cura, a restauração, a libertação. Salva essa família, por amor do Teu nome. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com seus contatos. E não deixe de conhecer também o nosso outro canal, Minuto Reflexão. Lá eu posto vídeos diários para te ajudar com a sua saúde mental e o seu autoconhecimento. O link para o Minuto Reflexão vai estar na tela final e nos comentários desse vídeo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.